E agora, então, minhas boas-vindas vão para o Dr. Rogério, para Fer, mais uma vez aqui, né, Fer? E que tema legal para a gente falar hoje, corpo físico e nossas emoções. Pois é, um ano, né, que sempre é bom estar aqui, né, Laura? Deixa eu dar um oi aí para todo mundo primeiro. Tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui mais uma vez. E sim, esse ano, né, a Kelly não pôde vir hoje, né, Laura? Mas esse ano que é um ano que a Lua, essa interferência da Lua nas nossas águas, e as nossas águas que representam nossas emoções. Então, que bom um pouquinho antes dessa virada do ano astrológico, trazer profissionais da área da saúde, né? O Rogério, eu acho que ele tem um pé lá, um pé aqui, depois eu vou deixar que ele se apresente, né? Mas alguém que estuda essa parte fisiológica mesmo do nosso corpo. E o quanto é importante a gente entender nossas emoções. Né? A nossa espécie, por alguma razão, chega hoje numa altura da vida em que ou a gente entende esse negócio ou buga o programa, né? Por alguma razão não foi podido até hoje olhar para as nossas emoções, identificá-las, né? Isso se somatiza no nosso corpo, se mostra no nosso corpo. Então a ideia do programa de hoje, que bom que o Rogério aceitou o convite, né? Para que nós possamos trazer um pouco mais de consciência para como a gente se sente mediante as coisas. Porque nós temos nossas emoções fora de lugar e distorcidas. Muitas vezes está acontecendo algo, a gente acha que aquilo é raiva, mas a gente está com um baita medo. Né? Então, que através desse programa nós possamos levar algum conteúdo para o pessoal de casa, ter mais consciência de si, dessa percepção do seu corpo e dessa comunicação com suas emoções. Maravilha, Fer. E, Dr. Rogério, seja muito bem-vindo. Vou pedir para que tu te apresente para o pessoal em casa, para quem não conhece, conhecer, enfim, um pouquinho. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Então, eu sou o Rogério Valduga, fisioterapeuta. Eu sou formado, né, obviamente sou formado em fisioterapia. Dentro da fisioterapia, eu acabei indo para a área da terapia manual, porque eu percebi que era onde o resultado, né, a gente chegava no objetivo da consulta, do tratamento, né? A gente não fica só procurando sanar a queixa, e sim melhorar, né, o indivíduo como um todo. A partir daí, então, eu estudei osteopatia. Dentro da osteopatia, daí sim, trabalho o corpo como um todo, mais essa questão física mesmo, né? Tanto parte musculoesquelética, parte visceral, vascular e a nervosa. Então a gente trabalha com esse equilíbrio físico. E na medida que eu fui colocando isso em prática, né? Eu fui percebendo que parte dos meus pacientes, eles não tinham uma evolução no tratamento. Né? Então alguns pacientes melhoravam bem, alguns melhoravam um pouquinho, né? E tinha alguns pacientes que a melhora era irrisória. E aí eu comecei a focar nesses pacientes que não melhoravam. E a partir daí, então, eu consegui entender que... Entender não, né? Foi a minha visão do quanto a emoção interfere na saúde física dos indivíduos. E aí, então, a partir daí, eu fui para terapia crânio-sacral, liberação somato-emocional. Fui estudar melhor a relação das vísceras, né, dos órgãos com os sentimentos. E aí então para isso fui fazer técnica, fui para a formação mais específica, né, dentro da manipulação visceral, que também tem esse link. Acabei indo para anatomia emocional, 5 leis biológicas, e agora eu já estou começando a até mudar um pouquinho a linha e para agregar cada vez mais conhecimento para trabalhar melhor com o pessoal. Então percebe-se que as emoções deles são bem mexidas, né, para poder fazer, né, mas brincadeira. Mas, Rogério, quando a gente vê todo esse estudo, então, que tem toda a ligação entre uma coisa e outra. E aí tu pode explicar para nós exatamente essa ligação, por exemplo, tu falas, as vísceras com o sentimento, porque quando se fala isso de forma terapêutica, muitas vezes a gente, mas será? Será que tem a ver? Mas daí a gente tem todo esse conhecimento por trás e toda essa ciência que vem trazendo afirmando isso. Então, se tu puder explicar para nós um pouquinho. Dentro da ciência, assim, eu vou dizer, dentro do estudo clínico, né,
essa parte emocional, por ser uma coisa que a gente não consegue quantificar, né, é mais difícil ter estudo a respeito. Né? Então tem algumas terapias que trabalham, mas na hora de quantificar isso, na hora de botar no papel, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque até mesmo a dor, né? A dor para mim, ela se pegar um martelo, martelar meu dedo, com a mesma força martelar o teu dedo, eu vou ter uma percepção dessa dor e tu vai ter uma percepção diferente. Né? Então fica um pouquinho mais complicado ter essa quantificação do emocional. Né? Mas ao mesmo tempo, então, essas terapias que eu trabalho, o que acontece? A gente entende que, da mesma forma que o trato digestivo, por exemplo, né, tanto garganta, esôfago, estômago, intestino, da mesma forma que eles fazem a digestão do alimento, eles também fazem a digestão das situações do dia a dia. Então, eu preciso engolir a comida, mas eu também preciso engolir a atitude do colega, a atitude do familiar. Uma palavra que eu não disse, né, Rogério? Uma palavra que eu não disse, é bem isso, né? É bem essa, às vezes a gente engasga com o quê? Com a palavra que a gente não disse. Com algo, com a emoção que a gente tem dentro de nós, e a gente não coloca essa emoção para fora. No físico, isso vai fazer o quê? Vai gerar uma tensão. Vai gerar uma contração a nível de laringe, vai gerar uma tensão a nível de gradil costal, vai interferir na musculatura profunda da cervical, e aí daqui a pouco o que acontece? A pessoa, eu com a minha linguagem nobre, eu iria dizer criatura, né? Não ia dizer pessoa, né? Mas aí então é isso. A criatura do Criador, Rogério. A criatura, isso mesmo. A criatura reclama de uma dor cervical e, na verdade, o que acontece? A dor cervical nada mais é do que uma tensão na garganta do que? Daqui a pouco de uma palavra não dita, como a Fer comentou. Tá certo. Fer... E aí esse estudo, isso que fica lindo, né? Quando eu convidei o Rogi para vir, porque sei que ele da parte da ciência, e claro que ele tem um olhar carinhoso para o mundo terapêutico, integrativo, né? Eu também conheço um pouquinho ele nessa parte, já fomos colegas, né? Em alguns movimentos. E o que acontece? O que a gente vai estudar do chakra laríngeo, né? Ou se eu pensar na filosofia do Hellinger, né? Das constelações familiares. Essa nossa parte aqui, a nossa garganta, o nosso pescoço, a coluna cervical, ela traz a comunicação da casa do pai, que é a cabeça, né? E da mastigação, a evacuação, que é a casa da mãe, né? E essa parte aqui é a comunicação entre o pai e a mãe. E muitas pessoas, né, hoje que vêm para fazer uma constelação de sintomas, né? Porque é possível as pessoas procurarem a constelação, olha, tô com câncer de tireoide, tô com uma hérnia de cervical, né? Já que é esse o tema que foi falado agora. Muitas vezes, quando se abre essa constelação, esse filho se posiciona entre os pais. E ele começa a trazer para a consciência movimentos em que ele fez telefone sem fio entre os pais. A mamãe disse isso, ou o papai dizia, vou comprar isso aqui, tu não conta para tua mãe. E a mãe dizia, tu viu, teu pai faz isso, vai lá e fala pro teu pai tal coisa. E aí essa criança começa a trazer a consciência que por um tempo, né, por um amor muito grande, ela carregou a comunicação dos pais. E aí, por alguma razão na vida, ou ela vai ou falar muito ou falar pouco, né, mas ela vai ter um desequilíbrio deste chakra, da função desta glândula endócrina que é a tireoide. Para mim, não se separam, tudo se interligam, né? E entra nesse ponto, né? Porque tu acaba interferindo na questão energética, né? E aí, então, esse acúmulo de energia, né? Ou essa falta, né, de energia na região vai dar uma resposta de tensão. Vai ter uma tensão muscular, vai ter uma contratura, vai ter um espasmo, vai diminuir a vascularização, vai ter um menor fluxo de sangue, né? Gerando um menor fluxo de sangue, o que acontece? O ligamento lá da cervical, né? Seguindo essa linha da cervical, o ligamento da cervical ele vai ficar desidratado, né? Ficando um pouco mais rígido, gerando uma tensão na cervical, gerando um bloqueio. Né? E aí, então, tu vai conseguir trabalhar isso de que forma? Tanto da forma física, né? Com uma mobilização, uma manipulação, né? Uma palpação local, né? Como tu vai conseguir trabalhar isso? Conversando com a pessoa, entendendo o motivo, né? Trabalhando todo esse contexto, né? Tanto a parte energética, quanto a emocional e quanto a física. Que o que a gente considera que são os 3 pilares, né? Do equilíbrio de uma pessoa.
né? Para a pessoa estar numa perfeita harmonia, que isso não acontece. A Terra não é lugar da perfeição, né? É isso aí. A gente sempre vai estar, né, buscando um equilíbrio e todo dia a gente vai ter um desequilíbrio. Todo dia a gente vai ter um conflito. Todo dia vai ter o dia que nós vamos tropeçar numa pedra quando a gente subir a calçada. Nós vamos tropeçar no cordão da calçada. E aí isso vai gerar uma tensão no pé. Tá certo. Aí nós vamos sobrecarregar com o trabalho. Aí nós vamos pegar essa carga do trabalho e nós vamos levar para casa. Sim. E aí em casa, nós vamos chegar em casa com o pé travado, que a gente tropeçou na calçada, mais a tensão do trabalho, e daí então em casa acaba que o clima de casa daqui a pouco não vai estar tão adequado. Sim. E aí, por alguma razão, acaba discutindo no casamento. E é isso que eu gosto quando a gente consegue olhar, né? Que não se separa. Nós estamos chegando, a nossa espécie está chegando num grau, e para mim evolutivo, e lembrando, né? Gosto sempre de falar que câncer também evolui. Né, evolutivo no sentido positivo da palavra e negativo também. Né? Mas para quem é possível perceber, não se separa mais. Não tem como eu separar as coisas, não tem como eu separar, seja a minha fé, as minhas crenças, né, do meu corpo físico, dos remédios que eu vou tomar, dos cuidados que eu vou ter, ingerindo água, fazendo exercício, das minhas emoções, da minha psique. Nós não somos separados. Nós somos uma união de vários sistemas. Então, esse equilíbrio, né, que o Roger fala. Então, se eu não tiver equilibrado lá no chute que eu dei na calçada, né, com o meu grupo de trabalho, como vai estar o meu relacionamento? E da mesma forma, o meu relacionamento com a minha equipe de trabalho, com os movimentos do meu corpo físico. Quando a gente consegue perceber que tudo isso está interligado e que muitas vezes uma frustração que eu vou trazer do meu trabalho, eu vou levar para casa, né? E aí eu vou descontar aonde possivelmente eu me sinto mais seguro. A espécie humana funciona dessa forma, né? Quem que conhece nossa pior versão? Os mais íntimos, geralmente, né? Sim. Os mais íntimos são aonde a gente pode soltar um pum, mandar ir longe. Hoje tu não fala comigo. Então, muitas vezes são as pessoas mais íntimas que conhecem um lado que o vizinho não vai conhecer, né? O que o cliente não vai conhecer, mas que a equipe de trabalho vai conhecer. Porque nós temos todas essas facetas, né? E quanto mais consciência temos dessas facetas, da nossa forma de agir, do nosso personagem, né? Das facetas do nosso personagem, mais a gente consegue um centramento em busca dessa essência, né? Que o que é ela? Não sei se é possível nessa época para nossa espécie encontrar. Nós estamos em busca, né? Seja pela ciência, seja pelas terapias, pela medicina convencional, nós estamos em busca de entender melhor a máquina humana. Enquanto vocês falavam muitas coisas, porque é o dia a dia de cada um, vai pensando, vai somatizando, e aí chega em casa realmente, e em casa que nos conhecem de verdade. E tem algum outro lado da Fernanda que a gente não pode conhecer? Talvez. Olha, se o Dani participar do programa, acho que daí talvez se revele aí, né? Pois é. Mas, Fer, quando tu estavas falando que a tua busca por estudar mais, porque podia até aliviar a tensão de um paciente quando ele vinha, mexia aí, beleza, no dia seguinte ele estava igual. Então, essa tua busca de ter toda essa de ter toda essa bagagem e estudar tanto para poder oferecer para que as pessoas entendam que elas precisam não só cuidar do corpo físico, e sim do seu emocional. Então, é mais ou menos isso, Rogério? Então, é mais ou menos por aí, né? E acaba que nós aqui na nossa região, por ser uma região de origem de imigrantes italianos, né? Que a grande parte, né? Aí a feira, com a constelação, talvez ela consiga, né, falar até melhor nesse ponto, mas na medida que a gente tem origem, né? Numa família que fugiu do seu local de origem para procurar um lugar melhor, né? Então, o que acontece? Todo mundo aqui tem a tendência de se proteger, né? Porque a gente já tá num lugar que, claro, hoje sim, hoje é a nossa cidade de origem, né? Para nós, né, da nossa geração. Mas para gerações passadas, e querendo ou não, isso é algo que acaba passando. A gente é mais fechado, né? Tá a gente certo. é mais recluso. A gente tem a tendência do não verbalizar,
E sem contar que a gente acaba aprendendo o quê? Que tu não pode demonstrar fraqueza fora de casa. Né? Tem aquela velha frasezinha do não pode chorar, né? Que, principalmente o homem, né? O homem não chora, né? E o homem não chora é o quê? Não, o homem engole o choro, o homem não bota a emoção pra fora, e o quanto dessa emoção que não vai botar pra fora vai tensionar. E qual é a tensão que vai gerar? Daqui a pouco aquela sobrecarga no... Né? A gente tava até agora falando da cervical, mas uma sobrecarga no ombro. Daqui a pouco uma tensão a nível do rim. Porque o rim que é o órgão que controla sua circulação, né? Apesar de ser o coração, é o coração que bombeia, mas quem faz a regulação da pressão, né, é o rim. É ele que limpa, né? É ele que tu vai eliminar as impurezas e vai deixar, né, os fluidos do nosso corpo circularem melhor. E aí o quanto isso não vai interferir. E aí, pensando no rim, acaba que aquela dor lombar, que às vezes vai pro médico e daí é aquilo que eu digo, né? O ciático, né? O ciático é culpa o ciático, ele é o vilão da história. É sempre a culpa do ciático, né? Mas quantas vezes não é o ciático? Quantas vezes não é um rim? Quantas vezes não é só uma tensão no glúteo? Esses tempos atrás mesmo, eu recebi uma paciente que ela chegou no consultório, né, com queixa de dor irradiada, né, pra perna, e chegou com o exame e tava lá, a hérnia linda. Tava bem bonita a hérnia lá no exame. Quando botei fazer o teste, coloquei que ela tinha uma tensão no glúteo, né? E aí entra nesse ponto do o quanto daquela hérnia que é famosa, não, hérnia, não pode ter hérnia, não pode fazer exercício, tem que cuidar. Não, pelo contrário. Tem que se movimentar, tem que se mexer, tem que liberar essa energia. Sim, porque se tá parado, a tendência é parar cada vez mais, né? É isso aí, a tendência é se bloquear cada vez mais. E na medida que tu se bloqueia, acaba acumulando energia. Na medida que acumula energia, aumenta a tensão. E aí vira uma bola de neve. Quanto mais tu dorme, mais tu dormiria. E o nosso corpo ele tem essa tendência, né, de economizar energia. E isso também que o Rogi falou sobre a nossa imigração, os nossos antepassados, né? O quanto foi necessário, vamos tentar pensar, né? Porque nós não estamos vivendo isso, mas isso vive em nós. Sair do nosso país sem saber direito onde a gente vai chegar, de que forma a gente vai sobreviver, né? Alguns deixaram família, uns já vieram com a família, né? Como que iam viver as emoções? Como que eles iam viver aquele medo, a insegurança do novo? Então, para que a gente pudesse sobreviver, os nossos antepassados tiveram que talvez engolir as emoções, deixar elas de lado. Eu tenho algo que a minha avó, meu pai ainda conta, né? Mas minha avó contava que ela ia pro parreiral. Tanto que quando a minha família queria xingar alguém, eu dizia pra ficar quieto, era vá tchutchá tiraque, né? Porque iam pra baixo do parreiral com as crianças pequenas e pegavam tirinhas de pano e poteavam, né? Umedeciam no vinho e davam para as crianças dormirem para eles conseguirem trabalhar. Né? Então, o quanto foi passado para os nossos antepassados para que hoje a gente esteja aqui nessa sala, com esse equipamento, ar-condicionado, luzes. Quantos dos nossos antepassados tiveram que trabalhar para que hoje nós tivéssemos esse benefício? Né? Quanto a nona, 4:30 da manhã, levanta, racha a lenha para botar o fogão, acender o fogão, esquentar a casa, fazer a comida e secar a roupa. Hoje nós temos máquinas que fazem isso. Só que o que acontece com a nossa memória celular? Né? O óvulo, o espermatozoide que deram a vida a mim e a todos nós, quantas memórias eles têm dos antepassados? Se o óvulo que deu a vida a mim estava lá como ovócito na gestação da minha avó, quanta memória está aqui desse sofrimento ou daquilo que não era possível viver? Então essa fase transitória, eu sinto que a nossa espécie, né, e várias linhas tanto da espiritualidade ou até os espíritas mesmo, né, que puxam, levantam mais essa bandeira, né? Nós estamos vivendo numa fase transitória e a medicina também vai ver que o corpo humano agora reage a formas diferentes. Então, estamos vivendo uma época em que podemos olhar para as emoções. Nós não sabemos fazer isso, mesmo quem estuda isso.
né? Porque nós não nos separamos. Hoje, em qualquer lugar deste planeta, os seres humanos estão com a coluna ereta. Nasceu este dedo, o dedo opositor, ele nasceu para as pessoas. Então não se separa. Quando um evolui, todos evoluem, nós não estamos separados. Então nós estamos aprendendo a olhar para as nossas emoções. E se cada um de nós, dentro da sua profissão, dentro da sua realidade, começa a querer olhar para isso, começa a se perceber, que ali, seja na pressão da coluna, no nervo, tem algo ali para ser visto. Né? O nervo ciático, na forma com que nós olhamos e quando se abre o campo da constelação, ele está ligado diretamente ao prazer. Então, muitas pessoas que acabam desenvolvendo essa dor, né, ou precisa operar às vezes, ou alguns casos extremados, né, de não conseguir se movimentar, ou sentar, ou levantar, enfim. E aí, se abre uma constelação, essa pessoa vem constelar o tema, o que geralmente aparece lá? Né? Uma pessoa que por alguma razão não pode se dar aos prazeres da vida. Quando uma pessoa, e aí Roger, tu faz uma experiência lá, né? Quando uma pessoa chega e o pessoal de casa que estiver assistindo, que tem dor no nervo ciático, se faça uma pergunta: o que tu mais gosta de fazer? O que tu mais gosta de fazer? E aí eu te pergunto agora, há quanto tempo tu não faz isso? As pessoas que têm essa dor, por alguma razão, por alguma fidelidade invisível aos seus antepassados, ela não se dá direito aos prazeres da vida. Porque senão ela não vai pertencer àquela família. Porque geralmente é uma família que não pôde ou tirar férias, ou até prazeres sexuais, prazer de uma boa comida, de um bom carro. Né? E aí se a pessoa tem isso, ela se tira esse prazer para não poder aproveitar aquilo. E geralmente é isso que o ciático diz no campo das constelações, né? Que essa pessoa que não se dá o direito ao prazer. Sabe que a gente vai continuar falando sobre isso, Fer. E curioso. É curioso, só que teu entendimento para isso é bem como tu falaste. As pessoas, elas estão aprendendo, porque ninguém sabe como realmente olhar para isso e dizer que é a melhor forma. Bom, eu vou olhar de tal maneira e certo que vou resolver todos os problemas. A espécie aprendendo, né? Pois é, nós todos. Pois é, e é bem curioso. O que mais me deixa assim, pasma, é que de acordo com o que vocês vão comentando, olha, isso tem a ver com aquilo, as pessoas que seguram ou que não podem ter prazer com, né, aí tem aquela dor, daí sofre de tal mal da garganta, daí sofre... Gente, é algo ainda muito, realmente, para nós aqui que não estudamos, tipo eu, é outra linguagem, é outra vivência e realmente tentar imaginar e ouvir vocês para tentar aprender alguma coisa aqui e colocar em prática. E até te digo, Laura, porque nós lá no Prana, né, que alguém diga, são meio bruxas, ou que essas gurias falam meio que uma alucinação. Pode ser, mas aí quando vem o Rogério, que tá na ciência, dizendo que é isso, então também aliviou, a gente não alucinou tanto assim, né? O negocinho não era tão forte. E querendo ou não é isso, né? Porque o pessoal fala da mesma forma, né? Até comigo mesmo, por quê? Porque eu não sou eu não sigo aquela linha. Fisioterapeuta, né? fora da caixinha. É isso aí, eu não sigo aquela linha do fisioterapeuta que faz o quê? Que bota o aparelho, que faz o choquinho, o famoso choquinho, né? Usa o ultrassom. Não. E aí é esse o ponto. A gente precisa o quê? A gente precisa realmente, para diferenciar, sair da caixa. Porque senão a gente entra, né? A gente sai no pacotão. Né? E pra gente ter essa visão diferenciada é isso, precisa sair um pouco da caixa. E na medida, né, que a Fer comenta que o ciático, né, tem essa relação com o prazer, e aí só, né, pra quem tá aí ouvindo e vendo, né, só tem que ter esse cuidado, porque às vezes o que acontece é isso, às vezes a culpa é, né, foi no médico, foi no fisioterapeuta mesmo, foi em qualquer outro profissional, é o ciático, né, só tem que às vezes acaba que o raciocínio não encaixa tão perfeito. Por quê? Porque às vezes a culpa não é do ciático. Porque às vezes... Tá irradiada, né? É isso aí. Às vezes essa dor que dizem ser do ciático não é uma dor ciática. É uma dor ligamentar, é uma tensão renal que acaba tensionando ali. Então às vezes acaba que
Isso acontece comigo também. Quando a gente vai fazer o link emocional, quando a gente vai conversar, a gente cria o raciocínio, mas aí na hora, por isso que é bom, às vezes por isso que eu gosto do meu trabalho, que às vezes a gente coloca a mão, porque tanto que a gente cria todo um raciocínio na cabeça, o paciente vem e diz, tô com tal problema. Tu desenvolve na hora, assim, vem o raciocínio todo na cabeça. Quando tu bota a mão, não é o ciático. É uma tensão muscular. Ou às vezes tu tá compensando, tu tá com uma dor, né, no teu ciático esquerdo, e o teu problema é o quê? Uma rigidez no teu pé direito. Tu não tá fazendo o movimento perfeito, né, da pisada, o teu pé direito tá bloqueado e tu acaba compensando, gerando uma tensão no glúteo só. E aí tu cria todo um raciocínio em cima do ciático, quando na verdade o teu problema é o quê? Tu não tá sabendo como pisar. E quando eu digo como pisar, aí também, claro, assim, a questão física, o bloqueio articular, sim, mas junto com a questão física e o bloqueio articular, por que é que tu não tá pisando direito? Qual é o passo na tua vida que tu tá dando na direção errada? Né? E até mesmo numa questão física, num ponto específico ali de estrutural, ósseo, né? Tem o fundo emocional envolvido. Tá Porque certo. até porque não se separa, né? E agora, voltando a falar sobre o nosso corpo físico e as nossas emoções aqui com o Dr. Rogério Valduga e com a Fer, né, consteladora lá do Prana, Energia Vital, que é bem bom lembrar que tem essa casa à disposição pra gente, né, com terapia holística. E Fer, vamos falar um pouquinho mais sobre esse entendimento, e a gente terminou o bloco anterior falando sobre o que pode ser. Acontece de estar com... Aqui foi exemplificado com o ciático. Só que no dia a dia, a gente vai engolindo, acho, algumas emoções. E não vai digerindo muito bem. E aí elas vão somatizando, e foi o que eu entendi do bloco anterior. Mas para a gente poder entender um pouquinho mais toda essa relação e essa vivência diária das pessoas de quererem fazer uma coisa e não poderem, ou porque as regras são essas, ou porque eu gostaria de dormir até as 10 da manhã e não posso, que esse é um dos prazeres da vida para mim, né? Não, tô brincando, acordar cedo também é bom, mas eu quero exemplificando, né? É que, na verdade, nós não temos consciência, né? A consciência que a gente tem sobre isso é 5%. Então, quanto mais a gente vai se conhecendo no sentido de o psicólogo, o médico, a sessão com o Rogério, né? As terapias integrativas. Por quê? Isso que o Rogério estava falando no bloco anterior. Nós criamos narrativas. Nós somos campeões em narrativas. Tá? Eu gosto sempre de trazer as minhas experiências, né? Eu tinha uma memória, né? Hoje eu sei que era uma memória distorcida, uma narrativa que eu tinha criado, que o meu pai não me dava colo. Isso era algo, assim, vivo dentro de mim e... Não, porque meu pai nunca me deu colo. E aí, quando eu comecei essa caminhada, né? Eu sinto ainda que tô só começando também, né? Mas alguns passinhos atrás... e comecei a ter essa conexão do amor do meu pai e o cuidado que o meu pai teve por mim, né? E hoje eu tenho no meu consultório uma foto minha no colo do meu pai. Para eu me lembrar sempre que talvez aquilo que eu esteja falando, e talvez aqui nesse momento, seja apenas uma narrativa de algo muito maior. Quando nós nos apegamos a uma história, né? Eu gosto de trazer para os meus alunos ou para quem me acompanha aí, né? Sempre é muito tempo. Tudo é muita coisa. Todo mundo é muita gente. E nós trazemos narrativas assim. Porque todo mundo faz isso. E aí eu pergunto, todo mundo quem? Sempre. Sempre quando? Porque nós não acabamos não nos dando conta de que não colocamos cada coisa no seu lugar. E esse é o principal estudo que o Bert Hellinger traz pra gente, o pertencimento. E aí lá no coração da criança da Fernanda, a criança ferida tinha que o pai nunca tinha dado colo. E aí quando o Roger fala, eu vou lá e vou tratar o ciático, e nem era isso. O ciático era um reflexo de uma outra coisa. E aí quantas verdades que a gente vai tomando que não são nossas? Nós tomamos emoções que não são nossas. E isso tá na nossa narrativa. Quantas vezes as pessoas chegam, e devem chegar lá pro Rogério também, dizendo,
É que eu tomo muito as dores dos outros. Ah, é que eu tomei as dores da minha mãe. Que eu tomei as dores do meu marido. Tomei as dores de uma colega de trabalho. E aí, muitas vezes, aquilo nem é nosso. Mas por alguma razão a gente tomou. E quando eu tomo isso, eu tomo um outro lugar. E quando eu tomo esse outro lugar, outras coisas se manifestam. Então, quanto mais consciência a gente vai tendo, tá, isso realmente é uma narrativa minha que eu criei por alguma razão, para sobreviver, para conseguir crescer, né? Por que eu criei essa narrativa? E talvez eu nem precise hoje ter consciência do porquê eu criei. Mas quando eu consigo perceber que muitas vezes a gente cria narrativas e depois acaba tomando elas como verdade. E como é que fica esse corpo? Como fica esse corpo? Porque aí agora eu tô contando essa história e aí eu começo a acreditar que ela é verdade. E a nossa mente mentirosa, que muitas vezes vai criando imagens que não são reais. Nós temos uma mente fantasiosa maravilhosa. Sempre digo, a mente fantasiosa mais brilhante da história talvez seja do Walt Disney. Né? Porque ele criou algo lindo, que todo mundo quer entrar na mente do cara. Que é um lugar fantasioso, né? A nossa criança quer conhecer aquele lugar. Então, o quanto desses sintomas, dessas dores, dessas emoções que a gente carrega, dessas posturas, são realmente nossas e cabem a nós. E às vezes não apenas distorções de uma realidade e de narrativas que a gente criou por alguma razão. Isso aí. E eu te digo que narrativas, cada um tem as suas, e a gente realmente, de alguma forma, a gente sobrevive a tudo que a gente conta, Elas né? também estão a serviço da vida, né? É, isso aí. E tu sabe que enquanto vocês falavam e falaram sobre os nossos antepassados e falaram sobre várias outras questões que estão nas nossas células, eles foram, queira ou não, a gente estava dentro da barriga da nossa avó, né? De alguma Uma forma. parte nossa. Enfim, parte Às nossa. vezes também não é nem a questão do estar dentro da barriga, né? Às vezes é a questão do pegar a história. Sim. Do ouvir a história e pegar pra si. Do E inconsciente viver aquela como um história, todo, né? sim. Porque às vezes o aprendizado, né, que a gente tem dos nossos pais, dos nossos avós, lá atrás, na infância a gente aprendeu que tem que respeitar os mais velhos. Tá, isso ok, é uma coisa boa, né? Mas ao mesmo tempo a gente aprendeu o quê? Lá na infância aprendeu que tem que cuidar, sei lá, a questão financeira que seja. Ou engolir o choro até, Engolir né? o choro mesmo, que foi, a gente comentou antes, né? Homem não chora. Homem não chora. Todas essas frases, né? O quanto disso a gente não pega e daqui a pouco não é nem necessário, né? Pra quem é um pouco mais cético, que não acredita nessa história do tava lá no óvulo da avó e veio passando de geração para geração. Às vezes é a fala que veio passando de geração para geração. Sim, o comportamento. O comportamento é bem isso, né? É um pouco aquela coisa do como é que é? Não é lei, a regra do chinelo, né? É aquela coisa do quantas famílias, né, não ensinam e não dão limites, né, usando chinelo. Sim. Né? E funcionam assim, né? E funcionam assim. É aquela coisa dentro daquele nicho, dentro daquele E nunca meio. ninguém morreu. E nunca É o ninguém que falava. É, esse é o Dentro ponto. daquele É o que se clã, falava, né? isso É, é isso natural, né? Sim, Dentro sim. daquele clã, é isso. Claro, claro. Então às vezes é bem nessa, às vezes essa história que é a história que é passada pelo ouvido mesmo, não é nem a questão da genética, né? Aham, claro, claro. E aí eu queria fazer um link com um momento, então, que a gente tem uma vivência que, queira ou não, pode não ser a mesma hoje, porque justamente nós temos tudo aqui à disposição e graças a Deus, né, que essa evolução chegou a isso e vem para beneficiar as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas ansiosas, porque há um tempo atrás, na época deles, poxa, eles queriam se falar e não tinham como se falar. Um tava lá na Itália, outro chegou aqui. E como é que ele vai mandar notícias? E de que forma? Né? Aonde eu vou? Então, assim, e eu falo isso e às vezes eu me arrepio pensando que na época a minha mãe fala que na casa dela foi ter televisão quando ela tinha tantos anos. Ou luz. Luz. Somente luz. Banheiro. Geladeira. Banheiro dentro de Água casa. encanada, né? Né? E eu tô falando de 60 anos atrás, gente. Eu não tô falando. Aí eu assisto
a história da rainha, que ela tinha tudo há 90 anos atrás. Que ela tinha luz, ela tinha isso. Mas por que para algumas pessoas estarem sofrendo tanto em tal lugar e outras, né? Então, às vezes eu paro de pensar nisso porque me gera até uma revolta, sabe? Então, eu tenho que Não mudar que tu isso. seja aquariana, né? Isso aí. A revolta aquariana reza então, a lenda, né? Reza a lenda. E então eu vejo que hoje, então com tudo que se passou e tudo que a gente sabe que foi passado, a gente quer tudo aqui. Então eu quero que as coisas aconteçam agora. Então eu vou comprar, vai chegar pra mim. Se eu tenho à disposição, eu vou comprar na loja física porque eu tenho ela aqui. Né, Agora. para ser mais rápido. Ou se não, eu vou mandar vir, mas que chegue na entrega full, né? Me parece que a gente trabalha hoje de uma maneira com que tudo é para ontem. Então, eu digo que a Fer fala muito sobre crença e sobre como tu vê isso, mas num geral, as pessoas estão mais ansiosas pelo que eu vejo. E aí a gente pode falar um pouquinho disso? Vai lá, Rogi. Meu ponto de vista é evolução, né? A gente evoluiu em tudo. Né? Da mesma forma que comentou da geladeira. A geladeira, nós não tínhamos geladeira em casa, né? Nossos pais, nossos avós não tinham geladeira em casa. Então era aquela coisa do hoje. Ia lá, matava o porco, fazia o salame, guardava, pendurava o salame, guardava na banha, usava, né? O que tinha. Então, eles tinha todo um processo, né? Precisava de um tempo, né? Na minha infância, né? A gente tem mais ou menos, acredito que a mesma faixa etária, né? Então, na minha infância, eu fui um dos primeiros da minha turma a ter celular com 16 anos. E naquela época ainda era aquela coisa, a gente só dava o toque, né? A gente não gastar o saldo. Não gastar o saldo, é isso aí. E aí entra nisso, a gente... Pra falar com um amigo, a gente ligava na casa. Ah, o amigo não tá, beleza, eu ligo depois. E ligava na casa e ele tava usando a internet de escada, que aí ficava ocupado o tempo inteiro, né? Enfim. Então, e é bem isso. Hoje o que acontece? Hoje o celular, hoje a gente consegue fazer tudo de uma forma rápida, ótimo, agilizou muita coisa, facilitou muita coisa, mas ao mesmo tempo fez o quê? Fez com que a gente queira a resposta imediata. Sim. Né? Que se eu vou tomar um comprimido, eu quero que me resolva agora a dor. É esse o ponto. Não quero mais. Ou uma terapia que talvez eu vou ter uma visão diferenciada e vou tratar isso que me leva a ter tal dor, mas né? E às vezes, não, me dá alguma coisa que resolva agora. E é o que eu relato em relação à medicina. A medicina também evoluiu. Né? Antigamente, o que acontece? Antigamente, o paciente ele tinha uma queixa, ele ia no médico, o médico ele avaliava, né, tocava no paciente. Né? Que hoje o que acontece, em muitos casos não acontece isso. Né? Ah, por que o Rogério é diferenciado? É diferenciado por quê? Porque eu escuto a pessoa e eu toco na pessoa. Da mesma forma que eu comentei antes, a paciente chegou lá com um exame, é bonito, tem a hérnia. Ah, ok, tem a hérnia. O problema é a hérnia? Não. Avaliou o paciente para saber se o problema é a hérnia ou não é a hérnia? Né? E aí acaba isso, que com essas modernidades todas, a gente quer tudo para ontem. Né? A gente quer a resposta imediata. Só que às vezes o que a gente precisa parar e pensar. A gente precisa analisar todo o contexto em volta. Porque, não, dor nas costas, levantei uma caixa, dei um mau jeito. O mau jeito, se nós formos pensar, é o exemplo que eu sempre uso. Né? A gente tem o copo, vou até pegar o copo aqui, a gente tem o copo. Né? O que acontece? O mau jeito é o transbordar do copo. Mas o que é que encheu o copo? O que é que tem daqui para, né? O que é que tem daqui para baixo? Né? Tem um fundinho emocional, e o fundinho emocional pode ser um dedo de água, como pode ser o copo quase cheio. O transbordar, sim, sempre vai ser o físico. Né? E aí entra nesse ponto, na medida que a gente consegue ter esse entendimento, né, do todo, a gente consegue dar o tempo ao tempo, né? E a ansiedade é isso, a ansiedade é o que? Eu sempre esperar o próximo passo, né? Eu sempre vou querer, eu quero estar lá na frente, eu quero melhorar. Eu quero a compra, eu quero aquela coisa que eu espero lá na frente, eu quero trazer para agora. Né? E aí é esse o ponto, e aí agora já fica até uma dica para o pessoal aí que está assistindo, como é que tu pode baixar
um pouco a tua ansiedade na hora. É só tu respirar. Os guris falam isso sempre. Concentra na respiração. Respiração consciente. É esse o ponto. Te concentra, respira. Sente o ar entrar, sente o ar sair. Pensa no puxar o ar. Pensa no soltar o ar. Sente o peso da camisa. Sente o peso da calça. Sente o chão. Sente a bunda na cadeira. Sente o apoio dos braços, onde eles estiverem apoiados. Te coloca no presente. Sente o teu ambiente. Sente o cheiro. Olha e presta atenção na luz, presta atenção na... Sim, isso é exatamente em as algum práticas objeto. mindfulness, né? Sim. É isso aí. As práticas mindfulness. Porque se a gente vai vivendo uma sociedade, né, que por alguma razão precisou fazer rápido, né? Agora a gente tá chegando num ponto em que a gente precisa parar e respirar. É como se agora, para nós, para quem tá encarnado neste ano, né, de 2023, que seja possível parar e respirar. Como se a gente pudesse usufruir todo o trabalho que eles tiveram, né, dos nossos antepassados para chegar aqui, nesse ponto. E esse processo da ansiedade, ele traz no nosso inconsciente coletivo uma insatisfação, né? Porque a gente mal comprou o carro do ano e já tem um carro melhor. A gente mal saiu da loja com o telefone, que não custa barato e que vale o que custa, né? Sim. E já tem um melhor. Então, essa insatisfação, e quanto mais insatisfeitos nós vamos ficando com o mundo lá fora, quanto mais insatisfeito eu tô com aquilo que me rodeia, eu tenho mais ansiedade. Isso vem da insatisfação. Menos satisfação eu tenho com o meu próprio ser. E o que é o meu próprio ser? O que é o ser Fernanda? Se não o somatório de experiências de tudo aquilo que veio antes. Eu sou o produto do amor dos meus pais. Eu sou o produto do amor dos meus avós, que fizeram meus pais, que eu tô aqui. Quanto mais insatisfação com o mundo lá fora, mais há uma insatisfação interna. E quanto maior a insatisfação interna, menos satisfação eu tenho com a minha origem, né? Com a origem que me deu a vida. Então, olhar para esse processo, sim, talvez precise do ansiolítico, vai precisar de uma respiração Sim, eles mindfulness. estão a serviço, tudo isso. Né? Tudo está. E antes, quando tu falou, poxa, minha mãe foi ter TV num tempo tal, mas aí eu soube que a rainha sempre teve. É isso. Algumas pessoas hoje estão aqui, o Rogério estudou o que ele estudou, o que tu estudou, eu estudei, a fotografia, a TV, a imagem. Então, nós e tudo que nos rodeia para que a gente estivesse aqui nesse momento hoje. E tem pessoas que estão lá lesionando a coluna com a caixa para que nós possamos botar o nosso estudo em prática. Porque senão de que adiantaria? Nós não somos nada sem os outros. Né? Porque nós somos os outros, nós somos um só. Então pensa assim, tu pode ter o diploma da Universidade de Harvard. Milhares de cursos. Se não tiver o outro para que tu use isso, de que serve? Então, para que algumas pessoas possam ver a dor do seu sistema e pensar numa máquina, para que eu possa ver a dor do meu sistema em casamentos que não funcionaram ou funcionaram do jeito deles e não pode dar continuidade, na criação das crianças, aí eu olhando para a dor do meu sistema vou lá e vou tentar entender como é que é a constelação familiar. Né? O Rogério, talvez na família dele, com as funções dele, vai estudar isso. A Laura, quantas vezes tu já disse aqui, né? Ter uma TV aqui, para não precisar olhar para as outras que são tão grandes, e não que não precise, Claro. né? Mas ter algo que é da nossa região. Tudo isso que nós buscamos enquanto indivíduo é para o nosso clã. E o nosso clã contribui com a espécie toda, não se separa. Então, alguns hoje, nós estamos aqui com ar-condicionado, numa poltrona confortável. E tem pessoas que não, que estão morrendo talvez de calor ou de frio em algum lugar, ou não se alimentando. Então, tudo isso está a serviço. E cada um vai dando conta do seu karma, da sua experiência, para que a espécie como um todo evolua. Nós temos a nossa missão individual, né? Fernanda, Laura, Rogério, né? Que está ligada diretamente aos sistemas que se uniram para que a gente nascesse, e a nossa missão com a nossa espécie. Né?
O que adianta tudo isso se eu não tiver algo para entregar para o outro? O que eu vou fazer com todo o meu estudo para mim? O que o Rogério vai fazer com todo o estudo dele para ele? Ele vai ver as limitações do corpo dele, eu do meu próprio sistema, mas vai ser até aqui. Quando chega o outro, a gente evolui juntos. Que legal. Eu vou deixar depois, vou passar, dar uma pincelada aqui, vou passar para lá, porque tem algumas questões bem importantes que eu gostaria que o Rogério trouxesse para o pessoal de casa se já ir tomando mais consciência e percebendo que pode ser diferente, né? 95% das pessoas têm uma vida do que a ciência, né, e a pesquisa, essa pesquisa que é da Universidade de Harvard, diz que 95% das pessoas têm uma vida medíocre. Que apenas 5% das pessoas têm uma vida incrível. E esse acomodar que nós vamos tendo, sabe, esse dar de ombros? Ah, vai. Vai como vai, filho. Vai como vai. Muitas vezes a gente não toma as rédeas da nossa vida. Poxa, se algo está doendo no meu corpo físico, às vezes não é físico. Né? Já fizemos o programa aqui com a doutora Angélica. Disse quantas pessoas procuram o cardiologista porque estão com dor no peito, um aperto no peito, um rombo no peito. Fisicamente a pessoa não tem nada, né? Mas ela sente essa dor. Se existe um incômodo, por que a gente não vai atrás disso? Né? Por que eu não vou querer olhar para isso? O que o meu corpo está querendo dizer? E o que nós seguimos fazendo? Quando eu li essa reportagem, eu olhei para áreas da minha vida na qual eu sou medíocre, porque eu não pensei que eu tô só num ou só no outro. Eu consigo ver uma dança que eu faço entre os dois lugares, né? E tem áreas da nossa vida que a gente acaba deixando, né? Ah, isso aí eu vejo mês que vem. Olha, semana que vem eu vou organizar isso aí. Olha, ano que vem, né? Nós temos isso, nós Deixa eu virar todos. o ano. Não se separa isso. E por isso da expectativa, né? Do sempre, quando. Né? Ao mesmo tempo que há uma ansiedade muito grande, às vezes essa ansiedade ela é uma fuga da não resolução, né? Então, o convite para o pessoal de casa, né? Se tem algo que está fora do lugar, tu sente que tem um desconforto, seja ele físico, emocional, te convida a olhar para isso, te permita olhar para isso. Porque a maior forma de honrar, seja uma divindade, né? Para quem tem as suas crenças religiosas, a sua fé, seja honrar para quem não acredita, né? Mas honrar os antepassados, a nossa espécie que busca isso. E a gente fazer da nossa experiência o melhor possível, né? E que a Fernanda tenha a melhor vida possível dentro das condições que ela tem. Então, que a gente possa olhar para isso. E hoje, nesse mundo de hoje, na realidade que a gente vive, olha quantas ajudas tem. De formas diferentes, de jeitos diferentes, para crenças diferentes. Né? Nós temos um direito de expressão, né? Podemos nos expressar nas nossas redes sociais. Se a gente falar, tal pessoa trabalha com isso, tu já sabe mais outro que trabalha e outro que trabalha. Então, que nós possamos nos mover no movimento da vida, de deixar a nossa vida o melhor possível, né? Para conseguir pelo menos dançar no 95 e no 5 e não ficar só parado, seja em um ou em outro, né? Então, é um convite para o pessoal. E aí eu vou dizer para o Rogério agora, né, Laura, para que ele fale um pouco de como funciona esse trabalho, porque lá em Veranópolis, o pessoal de Vera aí que tá assistindo, sabe, o Rogério, para nós, ele é meio bruxo, assim, né? Só que ele não é um bruxo que trabalha no prana, ele é um bruxo fisioterapeuta, né? Porque ele traz esse movimento, né, e a tua sessão, que é uma fisioterapia, mas que também traz esse mapeamento das emoções, né? Sim. Antes de entrar nesse tópico, né? Essa questão do 95 e 5 é aquela coisa do como é que tá tudo bem. Eu tenho um amigo meu que ele trabalhou um tempo na Holanda e daí lá ele tinha, né, colegas de vários países, né? E daí ele disse que a melhor definição do como é que tu tá, ele recebia de um russo. Ele disse que na Rússia, agora eu não lembro se era, eu acho que é da Rússia, se eu não estou enganado é da Rússia, se não for da Rússia é a Alemanha, ali é um desses dois, mas eu acho que é da Rússia. Que perguntar como é que tu tá, não, hoje eu não tô bem. Hoje eu acordei e quando eu levantei da cama, eu pisei no chão, o chão tava frio, me arrepiei, e aí a pessoa vai descrevendo, né, todos os males que teve até ali. E a questão é essa, né,
A gente acaba no, como é que tu tá? Tá tudo bem. A resposta né? pronta. É, Sim, aquela sim, é isso aí. E aí acaba caindo nessa mediocridade. Por quê? Porque tá tudo bem. Eu tô com dor nas costas, mas tá tudo bem. Eu tô devendo, mas tá tudo bem. Eu não recebi o meu salário no dia certo, mas tá tudo bem. Eu tenho meu filho em casa, né? Não tenho filhos, né? Mas a pessoa tem filhos, tem o filho em casa, deixou o filho em casa sozinho porque precisou ir pra rua fazer alguma coisa, mas tá tudo bem. Né? E é isso, as pessoas acabam o quê? Usando esse tá tudo bem, né? E quando na verdade não tá tudo bem. Tá certo. E aí acaba caindo na mediocridade. Sim. Por quê? Porque não tá tudo bem. E aí É como a se a pessoa gente não fosse convidado a olhar pro que não tá bem, né? É isso aí. E a pessoa não deixa, a pessoa deixa de olhar, né? E deixa de ter esse entendimento do, peraí, o que não tá bem? Peraí, vamos dar um pouco de atenção. Sim, me parece que quando a pessoa responde que tá tudo bem, é só para não gerar, talvez, aquela reclamação contínua, talvez. Não sei, me parece isso. Então, se não está tudo bem, mas ou se está, mas enfim, a boca para fora é uma coisa, o sentir é outra coisa. Então, esse talvez seria o convite para que as pessoas possam olhar e ver o que não está bem para ir resolvendo. É esse o ponto, né? É o prestar atenção em si. É aquela coisa do, como é que tá? Não tá ótimo, mas eu tô conseguindo Me organizar. me organizar. Enfim. Sim. Né? É aquela coisa do não está perfeito, mas eu tô conseguindo, eu tô com alguns problemas em casa, mas eu tô olhando para isso. Eu tô dando atenção para isso. É tipo dar um lugar para isso, quem sabe. Pode ser para ter o entendimento, para não ter a sobrecarga, né? Sim. Porque tem muito o lado de que às vezes se comenta, poxa, não dá pra ficar no lado de alguém que só reclama o tempo inteiro, ou que não tá legal, ou que, porque isso parece que, não tô legal hoje. E aí tu começa, sabe que aconteceu isso, parece que tu tá... Claro, pra muitas pessoas isso é o se abrir com outra pessoa pra poder olhar, né, talvez daquele lugar, mas eu não tô querendo justificar o tá tudo bem. Sim. Eu só quero talvez fazer esse comentário E é interessante a gente pensar sobre isso, olhar pra isso, né? Perceber como isso ressoa. É interessante criar a gente começar a perceber, nossa, como eu falo, de que jeito eu falo, né? Eu falei isso, mas realmente como tá? Porque às vezes não precisa nem verbalizar pro outro. Mas eu ter consciência, né? Claro, claro. E também é a questão do não vou vir aqui, não vou começar a desabafar aqui, né? Os meus males, os meus problemas, as minhas queixas, né? Mas ter esse entendimento do como é que tá, tô bem, né? Aquela coisa do tô bem não é o verbalizar o tô bem, vai, né? Para ter esse cuidado do se olhar mais, do ter o entendimento, né? É o pegar para si essas poucas queixas, né? E tomar conta e abraçar elas. Sabe que agora eu lembrei de uma coisa. Uma vez a Fer falou aqui no programa que entre quem faz terapias e tem esse conhecimento e leva, comenta que como é que tu tá? Colhendo. Colhendo. Colhendo, né? O que eu plantei eu tô colhendo. Então, se tá bom ou não, mas eu estou colhendo nesse momento. Como é que vai, né? Colhendo. Plantando, colhendo. Levando, é isso aí. É isso aí. Mas no dia a dia, a dica que eu levo é olhar para o que não está bem, porque nem tudo está bem realmente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E é uma pressão. A Tudo questão é quando a gente não olha. É esse o ponto. Essa é a questão. É quando a gente sobrecarrega. É quando a gente pega aquele detalhe, né? Porque às vezes é uma coisa Simples. idiota, vamos dizer assim. É uma coisa simples, né? Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma palavra que alguém falou e que pra ti te ofendeu. Né? Às vezes nós estamos aqui em três, daqui a pouco o que acontece é eu coloco uma palavra e essa palavra vai te ofender e não vai ofender a Fer. E pra Fer vai estar tudo bem, pra ti não, pô. Sim. Ele podia ter sido mais educado, ele poderia ter sido mais gentil, ele poderia ter pesado menos no tom, Sim. né?
E aí, que claro, pra outra pessoa e pra outra não pessoa é nada vai ser demais. diferente. E agora que tu falasse dessa maneira, vamos tentar colocar em palavras o que eu pensei aqui. Então, quando a gente faz muito mais na nossa cabeça do que realmente é, o que eu quero fazer com isso é do tipo, aquela palavra que tu falaste, que tu não teve vontade nenhuma de ofender, mas ela chegou pra mim e me ofendeu. E eu fiz aquilo muito maior. Ou o colo, que a Fer achava não ter ganho do pai, ela criava algo muito maior na cabeça dela. A gente, por vezes, me parece que a gente se coloca nessas situações. Do tipo, a gente recebe aquilo e a gente cria aquilo muito Fantasia. maior, fantasia do que realmente é. E isso acaba sendo algo que vai pesando no corpo também, porque tu não consegue sair daquela visão que tu teve daquilo, até não dar uma respirada dizendo, tá, tudo certo, agora eu vou tentar fazer algo diferente. Mas às vezes a gente nem tinha aquele problema e a gente gerou um problema só no medo, talvez, Aí entra no ponto, né, de que na verdade o que acontece? Se a palavra te ofendeu, é por quê? Porque em algum momento isso aconteceu lá atrás. E foi só e agora foi o quê? Foi só o gatilho para trazer à tona algo que tu tinha deixado no segundo plano. Essa experiência que tu tinha deixado no segundo plano, né? E aí, enquanto tu fez esse link, né, o que a Fer estava comentando antes também é bem nessa. O nosso cérebro ele é esperto, mas ao mesmo tempo ele é burro. Porque ele é esperto por quê? Porque ele sempre vai fazer o quê? Sempre vai fazer nos manter de pé, né? Pra gente manter a nossa postura ereta, né? Tanto que eu tinha um professor que ele falava, né, que o nosso cérebro tem medo do chão. Então a gente vai criar o quê? A gente vai criar adaptações posturais, físicas, a gente vai criar tensões para nos manter de pé. Né? E o nosso cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai esconder muito desses traumas. Pra quê? Pra gente conseguir levar a vida, porque senão a gente se suicidava. Pra sobreviver, né? É pra sobreviver, né? Porque o que acontece? Então, essa ofensa, essa palavra, que, né, usando esse exemplo que a gente usou agora, essa palavra, se a gente ficasse com ela, né, se a gente pegasse o fato que aconteceu lá atrás, né, e a gente viesse carregando, na verdade a gente não iria carregar ele, a gente iria aquela coisa do, meu Deus, vou me matar. Entendeu? Sim. Acabou a vida. Então, o nosso cérebro, ele faz isso. Ele acaba o quê? Ele acaba, né, apagando algumas coisas, né? E na verdade não é nem o apagando, é o escondendo. Né? Ele acaba escondendo Eu penso algumas que é tipo a coisas. memória RAM, sabe? É isso aí. Tem a memória RAM que fica rodando toda hora e aquela que fica guardadinha lá. É bem nessa. Se tu pensar no computador, tem os ícones na tela principal e tem aqueles arquivos que estão lá guardadinho na subpastas. Isso aí. Sim. Né? A mesma coisa no celular, tem os aplicativos que a gente mais usa que estão ali na tela principal, enquanto os outros a gente tem que puxar né? Todos os aplicativos para resgatar de lá. E é mais ou menos isso, né? No dia a dia, como a gente vê isso, é de acordo com cada pessoa, né? Porque no meu consultório vai ter a pessoa que sim, que vai chegar lá, que vai sentar, que vai reclamar e vai puxar a lista, né? Da família, do trabalho, do namorado, do marido, dos filhos, do vizinho, né? Porque tem pessoas que têm essa consciência e vão abrir o livro. Da mesma forma que vai chegar a pessoa lá e vai dizer, não, eu vim só porque eu torci o pé. Pronto. Ponto. Só que ao mesmo tempo tem essa questão. O torcer o pé tem um fundo emocional. E agora eu quero te perguntar, né? Que não vai me fugir da pergunta, né, Rogério? Né, Laura? Da onde veio a fama de bruxo, né? Pois é. Não, esse Doutor Estranho, né? Então, é tudo isso que a gente conversou até agora. É ter esse entendimento da pessoa. É na medida que tu conversa com a pessoa, tu consegue perceber alguns padrões. E querendo ou não, cai no padrão. Né? Antes de nós começarmos aqui o programa, nós estávamos falando de signo. Sim. Né? E se tu pegar, são 12 padrões ali que a gente consegue mais ou menos identificar algumas coisas nas pessoas. Né? E isso a gente consegue fazer
tanto, né, na questão do signo, se for pensar também tem o enneagrama, se for, tem várias formas de a gente enquadrar padrões. E dentro de cada padrão, claro, vai ter uma individualidade, né? Mas na medida que tu recebe eu tô lá na clínica, eu recebo um paciente, o paciente chega curvado, fechado, eu vou saber que ou ele carrega o mundo ou ele é tímido, um dos dois. Ou ele carrega o mundo nas costas ou ele é tímido. E aí tu vai ver que se ele se queixar demais, ele carrega o mundo nas costas. Se ele não verbalizar, ele é tímido. E aí a fama de bruxo veio nada mais nada menos por uma matemática mesmo, né? É mais ou menos por aí, porque na medida que tu começa a estudar, né, e na medida que tu começa a colocar isso na prática, na medida que tu começa a olhar para os pacientes, tu começa a entender como cada indivíduo funciona. E aí, às vezes é isso, e aí, como eu falei antes, às vezes é aquela questão. O paciente ele chega com dor na perna esquerda, às vezes o problema não está na perna, às vezes o problema está no intestino, está no rim, está no pé da perna contrária. Né? E aí é ter esse entendimento, né? É a questão do avaliar, é a questão do tomar o tempo, né? Do fazer a pergunta certa, do escutar, do palpar, do avaliar e do saber direcionar. E aí às vezes acabam, né, dizendo, tu é bruxo, porque tem uns pacientes meus que quando eles vão indicar para outros conhecidos, eles dizem, não, vai lá, tu tá com dor na perna, ele vai mexer no teu braço e a perna vai aliviar. Porque às vezes realmente é isso. Tem gente que eu sei lá em Veranópolis que tem teu telefone salvo como Rogério Bruxo. Né? Tem. Vou te contar aqui, né, Rogério? Eu já devia saber. Tem. Mas que legal, porque para quem é leigo, como eu aqui, que eu estou sempre aberta a aprender e ouvir um pouquinho, e aqui com a Fer eu aprendo sempre muito, eu agradeço ela por estar aqui, até porque é um momento de terapia, acho que é por isso que eu fico tão relaxada na hora do programa. Eu digo, beleza, eu sei que ali eu vou começar a olhar para um monte de questões minhas, aí eu saio do programa já sabendo que um passo a mais hoje eu tenho que dar. Né? Mas eu vou te dizer, Laura, eu acho que esse campo que tu representa também vai das pessoas que assistem, né? Porque várias pessoas dizem, olha, é a minha terapia. Né? Assistir o programa e eu acho que esse é o intuito, né? Não só da Conecta, mas do Prana, nessa parceria com os convidados que aceitam vir, que a gente possa entregar algo que a pessoa possa usar, né? Algo que possa ser colocado em prática, que eu possa me perceber, fazer algo diferente, às vezes com uma palavra, uma frase que a gente ouviu, né? Que isso possa levar a gente para outro lugar. Ou tirar a gente do lugar que a gente tá. Já ajuda muito. Não, pois é. E aí eu ouço aqui o Rogério falando como é o trabalho, como tu chega, tu é recepcionado, como ele vai encostar em ti. O que é muito bom, porque nós somos humanos e a gente depende, às vezes, de ter aquela atenção especial. Porque tem coisa mais triste do que a gente precisar de um atendimento e a pessoa, ela é gelada contigo. Eu sei que cada um tem o seu padrão, sua forma de pensar, sua forma de estar auxiliando o outro, mas eu ainda acredito muito que a gente precisa ser olhado diferente, a gente precisa desse carinho, porque não, eu entendo que o teu colocar a mão não é porque tu vai fazer o carinho em alguém, não é isso, mas não é deixa de ser um afeto, né? O toque, o afeto. Isso, então, ou mesmo me perguntar coisas que fazem sentido e que não fazem sentido e o resultado que eu tenho com isso. Então, é isso que eu quero dizer, que daqui um pouco o conversar é o que falta muito. Aquela história de que a gente precisa muito resolver as coisas para ontem e a gente não para conversar, não para olhar. E é como eu digo, aqui eu paro, esse é o momento que eu paro e começo a falar com vocês e começa a vir coisas que pra mim fazem sentido. E daqui um pouco pra quem tá em casa, da mesma forma, pra quem assiste no ao vivo, pra quem assiste no postado, mas são coisas que não vão sair de uma base que vale a pena a gente estar talvez conhecendo, ouvindo. Se pra pessoa em casa ainda não faz sentido, tudo bem, tá tudo certo. Fer, que a Fer do Prana nos trouxe um convidado super especial, o Rogério Valduga, bruxo, Doutor Estranho, como quiserem, né? A gente pode justamente estar falando sobre toda essa técnica e eu digo, é esse conhecimento aliado a esse bom trato com as pessoas que fazem com que esse teu nome chegue a mais e mais pessoas. E Fer,
muito importante. Um assunto como esse, a gente está falando sobre corpo físico e as nossas emoções. E esse movimento com o nosso corpo, né? Eu tenho esse, dentro da minha linha de estudo, daquilo que fecha como verdade no meu coração, que o nosso corpo físico é um mapa do nosso inconsciente, né? Se fica algum movimento que é difícil para a gente fazer, se é difícil para a gente se articular, né? Como estão nossas emoções, de que forma a gente consegue mexer nossa coluna, nos levantar, né? Levantar, sentar, os alimentos. Essa conversa, né? Então, esse programa que ele possa ter sido para o pessoal de casa, né, Laura? Um convite a essa conversa com o nosso corpo. Ele tá falando, tá gritando, né? Tá querendo mostrar pra gente tanta coisa. Então, que possamos, né, cada um do seu jeito, em casa, conversar com a casa da nossa alma, com o nosso corpo. Que o nosso corpo tá nos mostrando através de dores, através de movimentos possíveis e não possíveis, da forma com que se alimenta, dorme. Que a gente possa bater esse papo com a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos, né? É isso aí, muito bem, Pedro, muito obrigada. Rogério, eu vou deixar esse espaço para que tu possa fazer as tuas considerações sobre o tema de hoje. Então, a respeito do que foi falado, né, até ficou o link da questão do toque e tudo mais, né? Tem essa questão, todo toque é uma troca de energia, né? Então, é esse o ponto, né? Como a Fer comentou, à medida que tu percebe que tem alguma coisa, tem algum desconforto, tem alguma tensão, é bem isso, o tanto o se tocar, né, quando tu permitir que o outro toque, né, porque às vezes o que acontece, tá, seja só uma tensão no ombro, só o toque, só o passar a mão, né, por alguém que tenha um certo carinho por ti, que coloque uma energia positiva nessa mão, né. E, na verdade, um parênteses aqui, eu sou meio contra a questão da energia positiva ou negativa, né? Ou excesso ou falta de energia. Mas, na medida que tem esse toque, o toque é uma troca de energia, né? Que é isso que acontece, né? Inclusive na minha sessão. Por que o pessoal sai bem? Porque só o fato do tocar já está tendo essa troca de energia, já tem, se tiver uma falta de energia, a gente já coloca, né? A gente já direciona um pouquinho de energia. E se tiver um excesso de energia, a gente, né, faz essa energia fluir melhor. Então, ter esse cuidado, ter a questão, como a Fer mesmo colocou, do olhar para si, ter o entendimento do si, se tocar. Cuidado, né, porque a questão do toque, né, não é o apertar, né, porque tá doendo aqui, vou apertar, que apertar alivia, né. Apertar alivia num primeiro momento, porque no segundo momento vai deixar a região sensível. Né? Então tenha cuidado até com essa questão da intensidade do toque, né? Porque a pressão, né, maior, né, quando faz uma pressão grande, num primeiro momento, né, isso vai gerar um bem-estar. Só que com o passar do tempo isso incomoda. Né? Então ter esse cuidado, inclusive na questão do toque em si. Né? Mas da mesma forma tem algumas tensões, eu fiz uma cirurgia, por exemplo, né? Muitas mulheres ali, a questão da cesárea, é uma dica que eu sempre dou para todas as minhas pacientes. Na hora do banho, perde 1 minutinho ensaboando a região. Só esse toque, só esse massagear leve, sutil, na pressão do ensaboar mesmo, né? Só isso já vai gerar um bem-estar, já vai mostrar, né, ali, já vai fazer a circulação, né, o sangue circular melhor, já vai renovar melhor o tecido e aquela cicatriz ela já vai ter um pouquinho mais de vida, né? E isso serve para tudo, né? Isso serve para todos os outros pontos, né? Só exemplificando assim de uma forma mais direta, né? É como se realmente tu desse um lugar, olhasse para isso, tocasse nisso, né? Isso. Desse um pertencimento para essa parte do teu corpo. Dá atenção, né? Com certeza. Olha, o papo de hoje foi ótimo, agradeço. Peço desculpas porque eu não entendo muito ainda muitas coisas que vocês falam, então eu questiono mesmo, eu faço. Mas de forma muito carinhosa eu quero agradecê-los mesmo por estarem aqui.